Há momentos em que a escuridão parece se alongar mais do que deveria. Não falo apenas da ausência de luz, mas daquele peso silencioso que se instala no coração e parece diminuir o sentido de tudo. Você pode sentir que ninguém percebe a intensidade da sua luta. Talvez até se pergunte se existe, de fato, um caminho de volta para a clareza. O que quero que saiba é que a solidão que você sente não é um vazio eterno. É um espaço onde a luz ainda pode entrar. E é justamente nesses períodos que nasce a possibilidade de transformação mais profunda. Não é preciso esperar por um milagre distante, nem depender de respostas prontas. Existe agora mesmo uma centelha de presença capaz de renovar sua força e devolver sentido aos seus dias. Ao longo desta reflexão, vamos caminhar juntos para encontrar essa luz. Vamos aprender a acolher a escuridão sem se perder nela e reconhecer os sinais de que você nunca esteve realmente sozinho. Quando a vida nos coloca diante de noites longas e silenciosas, é natural que a mente se perca em pensamentos de abandono. A sensação de estar sozinho cresce porque acreditamos que, se não vemos apoio, ele não existe. Mas há uma presença que não precisa ser vista para ser sentida. É aquela força suave que sustenta a sua respiração, que mantém seu coração pulsando e que, de forma silenciosa, segura o peso que você pensa carregar sozinho. Reconhecer essa presença é o primeiro passo para abrir espaço à luz. Ela pode ser percebida no som distante da chuva, no calor de um raio de sol que atravessa a janela, ou no simples fato de você estar aqui, agora, ouvindo estas palavras. Ao perceber isso, você começa a entender que não é necessário lutar contra o silêncio, mas sim escutá-lo. Porque dentro dele existe um diálogo que a mente ansiosa não consegue ouvir, mas o coração sabe reconhecer. Essa consciência muda a forma como você enxerga a própria dor. Ela deixa de ser apenas um fardo e começa a se revelar como um convite para a transformação. Muitas vezes, tratamos a escuridão como um inimigo a ser derrotado, algo que deve ser eliminado o mais rápido possível. Porém, quando fazemos isso, ignoramos que ela também é parte essencial do processo de despertar. A noite não é um erro do dia, assim como a tristeza não é um defeito da vida. Ambas cumprem um papel, mesmo quando não entendemos qual é. Acolher a escuridão não significa resignar-se ao sofrimento. Significa permitir que ela revele o que a luz sozinha não conseguiria mostrar. É na ausência de respostas prontas que aprendemos a olhar para dentro e reconhecer nossas próprias fragilidades, não como fraquezas, mas como pontos de partida para o crescimento. Ao invés de se apressar para voltar a ser feliz, dê espaço para sentir. Compreenda e até agradeça pela lição que cada momento difícil traz. É nesse ato de aceitação
que o medo começa a perder força e a clareza encontra brechas para entrar, transformando o que parecia fim em um recomeço. Não é preciso esperar por grandes acontecimentos para que a luz retorne. Muitas vezes, ela surge nas pequenas coisas que passam despercebidas quando estamos mergulhados em nossos próprios pensamentos. Um olhar gentil, um aroma de café recém-passado, o canto de um pássaro no início da manhã. Tudo isso são sinais de que a vida continua oferecendo beleza, mesmo quando não sentimos força para procurá-la. O segredo está em treinar o olhar para reconhecê-la. Quando você começa a dar valor a esses pequenos gestos e momentos, algo muda dentro de si. É como se o peso que você carrega encontrasse pequenas rachaduras por onde a luz pudesse entrar. Essas brechas, por menores que pareçam, têm poder de renovar o ânimo e abrir caminho para passos maiores. Assim, o que antes parecia distante e inalcançável começa a se aproximar, revelando que a esperança nunca esteve ausente, apenas aguardava um instante de atenção para se mostrar. Há uma energia que permanece ativa, mesmo quando você acredita estar sem forças. Ela não exige reconhecimento nem provas para agir. Apenas continua sustentando cada passo que você dá. É a mesma força que permitiu que você atravessasse todas as outras fases difíceis da sua vida, mesmo aquelas que pareciam impossíveis de suportar. Essa energia pode se manifestar como fé, como resiliência silenciosa ou como uma convicção interna de que, de algum modo, você vai seguir em frente. O que importa não é o nome que você dá a ela, mas a forma como escolhe reconhecê-la e permitir que trabalhe a seu favor. Quando você confia nessa presença invisível, começa a caminhar com mais leveza, pois entende que não precisa carregar todo o peso sozinho. Aos poucos, percebe que a jornada não é apenas sobre chegar a um destino, mas sobre aprender a andar em parceria com essa força, permitindo que ela mostre o caminho, mesmo que o horizonte pareça distante. A solidão costuma ser vista como um castigo, mas ela pode se tornar um território fértil para o autoconhecimento. Quando o barulho externo se silencia e as distrações se afastam, sobra o espaço necessário para ouvir a própria voz interior. É nesse silêncio que você percebe quais pensamentos realmente pertencem a você e quais foram herdados de expectativas alheias. A solidão, quando bem acolhida, deixa de ser ausência e passa a ser presença. A presença de si mesmo, inteira e autêntica. É um momento em que você pode reorganizar prioridades, fortalecer sua relação consigo e redescobrir o que realmente importa. Ao invés de fugir dela, aproxime-se. Sente-se com a sua própria companhia como quem se encontra com um velho amigo.
Essa mudança de olhar transforma a solidão de um peso sufocante para um espaço de descanso e clareza, onde a luz interna começa a se tornar mais forte que qualquer sombra externa. A atenção é como uma lanterna em meio à escuridão. Onde você a aponta, a luz se expande. Quando ela fica presa apenas no que falta ou no que machuca, a vida parece cada vez mais estreita e sem saída. Mas quando você decide conscientemente direcioná-la para aquilo que fortalece e nutre, a paisagem muda. Isso não significa negar a dor, nem fingir que tudo está bem. Significa escolher não alimentar o que drena sua energia. É um ato de disciplina e de amor próprio. Cada vez que você percebe a mente se desviando para pensamentos que enfraquecem, pode trazê-la de volta para um ponto de gratidão, por menor que seja. Aos poucos, essa prática transforma a forma como você enxerga o mundo e a si mesmo. A luz começa a se expandir, não porque a escuridão desapareceu, mas porque você aprendeu a iluminar o que realmente merece ser visto e cultivado. A esperança não é um sentimento que aparece apenas quando tudo melhora. Ela pode nascer no meio da tempestade, como uma pequena chama que resiste ao vento. Esse encontro acontece quando, mesmo sem garantias, você escolhe acreditar que algo bom ainda é possível. É uma decisão interna, que não depende de provas externas para existir. A esperança se fortalece quando você reconhece cada pequena vitória, cada momento em que escolheu seguir em frente, mesmo com medo. Ela cresce ao perceber que a vida sempre encontra um jeito de se renovar, assim como a natureza transforma o inverno em primavera. Ao cultivar essa presença dentro de si, você percebe que a esperança não é um ponto distante no futuro, mas um estado que pode ser acessado agora. Quando você reconhece que a luz sempre esteve disponível, ainda que oculta pelos seus próprios medos, começa a andar com mais confiança. Caminhar com a luz não significa que não haverá dias nublados. Significa que você saberá encontrar clareza mesmo dentro deles. É entender que, independentemente das circunstâncias, há sempre uma fonte de força e serenidade que pode ser acessada. Essa luz pode se manifestar em atos simples, uma palavra amiga, um gesto de cuidado consigo mesmo, um momento de silêncio consciente. Ao perceber que ela não depende de fatores externos, você se torna mais livre. E à medida que a carrega consigo, naturalmente passa a irradiá-la para os outros. Ao olhar para trás, você consegue perceber momentos em que, de alguma forma, algo ou alguém esteve presente para ajudar, mesmo que na época não tenha notado. Pode ter sido um amigo que ligou sem motivo aparente, uma frase que apareceu no momento certo, ou até um desconhecido que ofereceu um gesto de bondade. Esses sinais mostram que existe uma rede invisível de cuidado
que atua silenciosamente. Chamemos de destino, providência ou sincronicidade, o fato é que ela está sempre lá, sustentando a sua caminhada. Reconhecer isso não é se apegar a uma ideia mágica, mas abrir os olhos para perceber como a vida se move em seu favor, mesmo nos dias mais difíceis. Seguir em frente não é esquecer o que aconteceu. É decidir que o passado não terá mais poder de definir os próximos passos. É um ato consciente de colocar a energia no que constrói e não no que destrói. Há momentos em que essa escolha parece impossível, especialmente quando a dor ainda pulsa e o futuro parece incerto. Mas é justamente nestes instantes que a decisão tem mais força. Seguir em frente é escolher viver, mesmo que ainda não se saiba exatamente como. Ao fazer essa escolha, você não apenas deixa para trás o peso que já não serve, mas também abre caminho para que a luz que encontrou ao longo dessa jornada continue guiando cada novo capítulo. Agora que percorremos juntos este caminho, perceba como cada reflexão foi, na verdade, um convite para olhar a vida com outros olhos. A escuridão, que antes parecia um território hostil, revelou-se um espaço de aprendizado e reencontro consigo mesmo. A luz, que parecia distante, mostrou-se presente nos detalhes simples, nas pequenas vitórias e na força silenciosa que sempre sustentou seus passos. A solidão transformou-se em presença. A esperança tornou-se estado de espírito. E a escolha de seguir em frente se mostrou possível e real. Não há promessa de que os desafios desaparecerão, mas existe a certeza de que agora você sabe como atravessá-los com mais clareza e confiança. Este é o momento de integrar tudo o que foi vivido e permitir que se torne parte da sua história. Caminhe com a consciência de que a luz está ao seu lado e, acima de tudo, dentro de você, pronta para iluminar cada novo passo que decidir dar.